bate-papo com Raquel Nocera. E você, às vezes, se sente angustiada e não consegue conversar com ninguém. E acha também que se você conversar, ninguém vai te entender. Sabe que precisa se fortalecer emocionalmente, mas você talvez não encontre algo seguro, que não viole princípios, para que você possa se fortalecer. Isso acontece com você? Então fica comigo até o fim da live, que eu vou te ajudar. Temos métodos que vão te ajudar. Você não está sozinho. Você tem ajuda sim. Então vamos aguardar entrar. A Aline está dizendo boa tarde. Muito boa tarde, Aline. Vamos tomar uma aguinha aí. E eu vou falar uma coisa para vocês. Essa live, ela tá prometendo. Porque tem exercício no final e ninguém merece sofrer assim, né? Sendo que existe método, existe como dar a volta por cima. Mas para isso é preciso conhecer o processo, né? Porque tudo que a gente quer trabalhar na gente, a gente tem que conhecer. Porque o conhecimento é que vai ajudar a gente a saber que passo dar, o passo a passo. Boa tarde, Gildênio, Jana. Vamos entrando aí. E não são poucos, né, que se sentem angustiados e não conseguem conversar, porque às vezes pensa, se eu conversar, ninguém vai me entender. E realmente a tendência é não entender mesmo, porque não são todos que passam a situação. E para quem não passa, fica difícil entender como que a pessoa ela não consegue sair daquela situação, talvez de um relacionamento abusivo. E Cabral está agradecendo pelos conselhos e eu recebo e transfiro, né, para aquele que nos deu todas as coisas, nos deu entendimento, né, gente? E uma coisa é clara, você não vai conseguir sair do problema se não deixar de ser a pessoa que causou o problema. Como assim eu causei o problema? Por quê? Porque quando a gente não tem a força interna, aí a gente fica suscetível, fica vulnerável. E a gente acaba que tendo aquela situação com a gente. E depois a gente não consegue sair. Olá, Marcela, tudo bem? Entra aí. E todo mundo que tá dentro dessa situação, dessa relação abusiva, ela não quis entrar ali. Ninguém acorda de manhã e pensa assim, hoje eu vou entrar numa relação abusiva. De forma alguma. Né, Paula? Seja bem-vinda. Jaqueline Souza, boa tarde. Então ninguém quer, né? Por exemplo, a pessoa que vai casar, por exemplo, o que ela pensa? Na verdade, ela tem 1000 projetos na mente. Ela espera que seja um casamento feliz. Ela espera que haja cumplicidade, companheirismo, que apoie nos alvos. Né? Então é essa a intenção. Ninguém entra numa situação achando que vai se ferrar ali. De forma alguma. Então aí que entra a decepção, né? Por quê? Porque aí quando ela entra na situação, aí ela vai descobrir que não é daquele jeito, né? Que ela pensava. Mas quando é uma relação comum, né? De um casal imperfeito, isso faz parte da vida. Porque isso é uma evidência, né? É uma lógica.
Se duas pessoas elas vêm de formações diferentes, então é de se esperar que até que se alinhem os dois, então é natural, né? Que haja realmente divergências. E qual é a diferença, então, de um relacionamento abusivo com um relacionamento comum? A diferença é que num relacionamento comum, quando há essas divergências, às vezes tem assim atrito, lógico, às vezes fica chateado um com o outro, mas a tendência é o quê? A tendência é ali conversar, esclarecer os assuntos. Aí, a partir daí, o que acontece? Aí um vai apoiando o outro. Então, à medida que um apoia o outro, aquele relacionamento vai crescendo, vai desenvolvendo e vai se tornando aqueles casais que a gente vê, né, que são fortes em todos os sentidos. Então, qual a diferença? Num relacionamento abusivo, acontecem as mesmas divergências. Só que a diferença é que não existe essa cumplicidade. Por quê? Porque quem está nesse relacionamento abusivo são duas pessoas que se conectaram. Geralmente uma dependente emocional com um abusador. Então, quando eles se conectam, né, porque o abusador ele sabe atrair, ele sabe conquistar, mas ele sabe também fazer o quê? Ele sabe punir com silêncio, por exemplo. Ele sabe humilhar, ele sabe desprezar, ele sabe descartar também, quando ele quer. E esse descarte não é uma coisa assim de ir embora, né? Sair da casa, não é isso. O descarte muitas vezes acontece ali dentro mesmo, né? Onde há um desprezo, um descarte. E o que acontece é que as pessoas de fora, elas não percebem. Porque o abusador, ele sabe disfarçar muito bem. Ele sabe. E qual a diferença de um casal comum? No caso de um casal comum, um sente empatia pelo outro. Quando um sofre, o outro vê aquele sofrimento, sente junto e quer consolar, quer desenvolver o relacionamento. E já num relacionamento abusivo, não existe essa empatia de uma das partes. Então, aí que entra a decepção. Porque quando a pessoa casa, ela quer esse companheirismo, mas isso não acontece num relacionamento abusivo, porque não há empatia da parte do abusador. Mas como que, se ele não tem empatia, como é que ele consegue gerenciar tudo isso? É simples. É através de estratégias. Porque como ele não tem empatia, mas com as experiências que ele já teve na vida, ele sabe o que faz a pessoa chorar, sabe o que faz a pessoa rir, e sabe também o que faz a pessoa ficar dependente. Então ele usa essas ações, esse comportamento, para que possa atrair a pessoa a ele. Então, geralmente acontece a conquista primeiro, enche a pessoa de presentes, de palavras bonitas, que só existe essa pessoa na vida, que não falou isso para ninguém. Então faz parte da estratégia, né, de conquista. Daí quando consegue conquistar, aí já é hora de dar o próximo passo. Boa tarde, Patrícia. Bem-vinda. Então, o que seria esse próximo passo? Na verdade, o narcisista,
por que esse nome? Na outra live eu já falei por que esse nome narcisista. A pessoa vem da lenda de Narciso, que é uma pessoa que se apaixonou, segundo a lenda, se apaixonou pela própria imagem. Então, o narcisista, ele sabe muito bem o que ele quer. Né? Ele sabe, o objetivo dele é atender os próprios interesses. E como ele não tem empatia, ele vai buscar aquilo ali. E ele vai buscar que tipo de pessoa? Né? A pessoa dependente emocional e que tenha essas qualidades que ele não tem. Que é escasso nele, não tem. E ele busca essas qualidades. Por isso que geralmente a pessoa empata, que é a vítima, né, o alvo, geralmente é uma pessoa meiga, uma pessoa boa, que ajuda, ela é prestativa, ela faz várias atividades. Geralmente é uma pessoa assim. E é esse tipo de pessoa que o abusador quer. E por que ele não consegue outro tipo? Porque o outro tipo não é atraído, não corresponde às estratégias dele. Por quê? Porque tem uma força maior emocional. Então não vai cair nas manipulações. Então ele testa, né? Quem será o alvo? Aí quando ele encontra, ele imediatamente parte para a conquista. E como essa pessoa tem aquelas qualidades, ele deseja ter aquelas qualidades, só que ele não consegue. Por mais que ele tente, ele não consegue ter aquelas qualidades nele. Aí o que acontece? Aí ele parte para destruir aquelas qualidades que a pessoa tem. Mas por que isso? Né? Por que ele quer destruir o que a pessoa tem? É porque, na verdade, isso que o narcisista tem, ele vem desenvolvendo no decorrer da vida, lá desde a infância. E geralmente é uma pessoa insegura, que passou por muitas situações, e todos os males que foram feitos para ele enxerga na vítima. Então aquela vítima é como se representasse todos aqueles males que fizeram com ele. Então aquela vítima, ela passa a ser o saco de pancada, por assim dizer, né? Porque ele não suporta ver a pessoa brilhar, por assim dizer, né? Destacar, ele não suporta. Porque ele queria que ele tivesse nessa condição, mas como ele não consegue, então ele não quer que a outra pessoa também tenha aquilo. Ele quer destruir, como se ele conseguisse, através daquela destruição, destruir tudo aquilo que fizeram com ele. Vocês conhecem aquela frase, uma parábola, né? Que do sapo e do vagalume? Fala aí pra mim se vocês já ouviram falar do sapo e do vagalume. Eu vou contar aqui e vocês veem se vocês já ouviram falar. Vou tomar uma aguinha aqui. O sapo e o vagalume. O vagalume, ele sempre voava, voava e brilhava, feliz, alegre. Ele irradiava felicidade e sua radiação era tanta que ele piscava luminosamente aquela felicidade. A Cícero de Michele lembra vagamente. Então vamos lembrar juntas. Então eu brilhava e voava feliz e realizava muitas coisas. E o sapo só ficava olhando aquilo, né? E daí o sapo, o que ele fazia? Queria comer o vagalume. Queria comer o vagalume. E o vagalume voava, o sapo ia lá e queria comer ele. Voava para o outro lado, o sapo ia lá e comia ele.
Daí o vagalume pegou e não aguentou, né? E perguntou, falou assim, mas eu nunca te fiz nada. Eu, eu sempre quero ajudar as pessoas, eu sempre penso coisas boas. Eu não tenho maldade no coração. Eu nunca fiz nada para você. Por que que você quer me comer? Por que que você quer me destruir? Daí o sapo olhou bem pro vagalume e disse: é que sua luz brilha tanto que me incomoda. Ele disse: é que a sua luz brilha tanto que me incomoda. Então é mais ou menos isso que acontece com o narcisismo. A pessoa que é narcisista incomoda ver a outra se destacar, porque na verdade a pessoa queria que ela se destacasse. Inclusive, eu vou dar um workshop, sem ser nessa segunda, na outra, gratuito, que vai falar das características do narcisista, que até me pediram aqui na live passada. Eu elaborei um projeto que eu estava até elaborando o que eu ia falar nesse workshop de 4 lives, né, seguidas. Então eu vou falar das características do narcisista. Cada dia eu vou falar 2 características. Porque não é só uma coisa que ele faz, uma estratégia só. Ele usa como que máscaras. Então, para cada situação, ele usa máscara diferente. E uma prova disso é que, por exemplo, se uma pessoa ela consegue sair de um relacionamento abusivo, e seja um namoro, seja uma amizade até, né? Amizade mesmo, amigos. Quando consegue sair, aí com o tempo ela passa a observar aquele narcisista e fala assim, mas interessante, quando ele estava comigo, ele não era assim. Ele vestia diferente, falava diferente. Engraçado, estranho. Mas é justamente por isso, porque em cada situação ele age com uma máscara diferente. À procura sempre de uma nova vítima. Então, às vezes, para aquela que conseguiu sair da situação, às vezes pensa, agora ele está feliz com a outra pessoa. Deixa eu te contar um segredo. Não está. Não está. Porque ele vai começar o processo tudo de novo. E geralmente quando ele descarta uma é porque ele já estava de olho em outra pessoa para poder atacar aquela pessoa. Vamos ver o que a Marcela está dizendo. Conhecer as características do narcisista ajudou meu filho e eu a nos livrar do relacionamento abusivo. Isso, conhecimento. Por quê? Porque geralmente, quando é feito o tratamento com um profissional específico, por exemplo, um psiquiatra, né? Profissionais específicos. Então, o que acontece? Conhecimento, como que a pessoa age, né? Ah lá, foi o primeiro passo. Porque nos ajudou a ver que a culpa não era nossa. Sim, esse é o ponto. Porque a primeira coisa que o narcisista faz quando ele quer já passar para o processo de Hoover, né? Eu tô falando termos aqui emocionais, né? Mas seria aquele processo em que já é o processo do desprezo, né? Então, como que ele arma? Como que ele se arma? Jogando a culpa na vítima. Isso aí é muito comum para ele. E como ele não tem empatia, como é que ele sabe, né, que a pessoa vai se sentir culpada daquele jeito se a pessoa não tem empatia? E como que eles têm um padrão entre si, né? Por exemplo, todos os narcisistas agem dessa maneira, sendo que um nem conhece o outro. É porque ele sabe o que acontece quando algum determinado comportamento causa determinadas reações. Por exemplo, ele sabe que se a pessoa agir de determinada forma, a outra chora.
a outra fica triste, a outra sofre. Ele sabe que de acordo com o comportamento, por exemplo, dar presentes, né? Então ele sabe que esse comportamento deixa a pessoa feliz, deixa a pessoa dada, né? Então, por exemplo, quando ele quer alguma coisa, ele sabe como que ele vai conseguir aquilo ali. Então, ele não tem empatia, mas ele sabe como que faz para que aconteça aquilo ali. Entende? Dominação por meio da manipulação, justamente. Na verdade, todos nós manipulamos de alguma forma. A manipulação, ela faz parte da vida, mas no sentido assim, eu vou fazer determinada coisa para conseguir determinada coisa. Mas isso é natural, né? Uma coisa natural do ser humano. Então aqui a gente está falando daquela manipulação maldosa, né? E Cabral está dizendo que as mulheres são muito cuidadosas com certos homens. Então, mas só que a pessoa, por mais cuidadosa que ela seja, se ela for uma pessoa empata, um alvo do narcisista, ela corre perigo. Tanto que, igual foi falado ali, ó, que precisou de tratamento mais profundo, justamente para ver como agir. E uma das maneiras, um dos tratamentos, só me adiantando aqui, é o contato zero. E que às vezes muitas pessoas não entendem. Como assim contato zero? É porque a pessoa que não é dependente emocional, ela não consegue entender mesmo. Porque, na verdade, essa pessoa que ela não tem essa característica de dependência emocional, ela não vai cair naquela estratégia. Então, por isso que ela não entende porque que a outra está naquela situação. Acha que a outra está gostando, acha que a outra é fraca. Realmente, ela é fraca emocionalmente. Mas não porque ela quer. E uma das maneiras que foi falada ali é eliminar aquela culpa, mas não é também aquela culpa natural também não, porque a culpa natural, por exemplo, se eu não sentir culpa, como é que eu vou mudar? Né? Como é que eu vou pedir perdão? Como é que eu vou pedir desculpa se eu não sentir uma culpa? Então não é essa culpa que a gente está falando. Isso é até uma questão de humildade, a pessoa ela se refazer, né? Através de uma desculpa, né? De um perdão, para ela ter essa culpa, né? Para ela poder se refazer. Não é dessa culpa que nós estamos falando. Nós estamos falando daquela culpa que o narcisista usa para manipular, para deixar a vítima aqui, ó, na mão. Porque ele sabe o que causa a culpa. Ele sabe o que ele fala para que a pessoa fique com culpa, chorando, vulnerável. Aí ele pega a pessoa e põe aqui, ó. Você viu? Você tem culpa. Por isso você está comigo. Agora você tem que ficar comigo. Ele usa. Isso se chama manipulação. E por que ele quer a pessoa ali, na mão dele? Para atender os interesses dele. Para que ele tenha alguém que ele possa extravasar tudo aquilo que ele tem dentro dele. E que ele quer extravasar em alguém. Em quem que ele vai extravasar? Naquela pessoa que ele consegue manipular. E o interessante é que as pessoas que estão em volta, elas não percebem. E é uma tortura mental, porque ali, somente a vítima que está passando por situação, e ela fica tão dependente ali, porque eu estou falando por cima aqui, né? Uma das fases do narcisista é cortar o relacionamento da pessoa com o externo. Por quê? Porque se ele corta o relacionamento com o externo, aí essa pessoa ela não tem comunicação com outras pessoas, porque aquela culpa que ele joga, ele é justamente para que ela se sinta culpada e não tenha nem mesmo forças
para poder falar com outras pessoas. Então ele corta ali o relacionamento com parentes, relacionamento com amigos, e aqueles sonhos que a pessoa tinha, aqueles alvos, todo aquele planejamento, o que acontece com eles? Eles são sufocados, porque o narcisista ele não quer que a pessoa realize aquelas coisas. Então, geralmente, a pessoa que entra nesse relacionamento, ela antes é uma pessoa cheia de vida, alegre, feliz. Aí, dentro do relacionamento, uma das características da vítima, agora em se falando da vítima, uma das características é ela se definhar. Sabe aqueles antes e depois de emagrecimento, né? Só que emagrecimento, tipo, coloca o antes uma pessoa obesa e depois uma pessoa saudável, magra, né? Só que no relacionamento abusivo é diferente esse antes e depois. Esse antes, ele é uma pessoa cheia de vida, alegre, feliz. E o depois é uma pessoa magra, definhada, triste, sofrida. É isso. Mas quando a pessoa está numa situação assim, qual é a saída? Por isso o tema da live. Aumente a sua força interna emocional. Porque quando você aumenta essa força interna, você consegue resgatar aquela pessoa que você era antes. Que o narcisista sufocou, pisou, humilhou. E isso acontece aos poucos, conforme foi dito ali agora mesmo. Através de um processo de recuperação, elimina-se aquela culpa excessiva, né, que o narcisista colocou na vítima. A vítima passa a entender que ela não tem aquela culpa e ela vai se libertando, a vítima. A vítima vai se libertando. Por isso que essa live, ela não tem, de forma alguma, o objetivo de atacar o abusador. De forma alguma. Eu já falei em outra live aqui que se você for brigar, atacar um abusador, infelizmente você vai perder. Porque você não tem as armas que ele tem. Então, se você atacar ele, toda aquela sua brandura, aquele seu amor, aquele seu carinho, não vai conseguir mudar o abusador. As armas dele são muito fortes. Então, o processo de recuperação não é você bater de frente, de forma alguma. É você entender o processo, aplicar, fortalecer, aumentar a força interna para que as forças externas não consigam entrar. Aí já era, né? Gente, é libertador. É muito libertador. Por isso que eu estou convidando vocês para assistir o workshop gratuito, que eu fiz com muito carinho para falar dessas características, com o objetivo de conhecer melhor e fortalecer ainda mais o emocional, para que saiba lidar com a situação. Porque se você não consegue mudar a situação, mas você vai pelo menos saber lidar com ela. E para isso, então, que eu estou apresentando um workshop gratuito. E como que faz para participar desse workshop? Porque são 4 lives do dia 27, 28, 29 e 30 de setembro. Sem ser nessa segunda na outra, vão ser 4 lives. Só que vai ser à noite. Eu escolhi a 21 horas, porque é um horário que todo mundo vai poder assistir, né? A maioria, pelo menos, que aí eu também tenho, né? Meus compromissos, eu tenho reunião. Então, eu escolhi 21 horas porque são 4 lives seguidas que vão falar das características. Né? E depois tenho no sábado também, né? A live comum das 3 horas da tarde,
que vai completar. Então, eu conto com vocês. E como que faz para participar? Eu vou dar todas as informações no grupo do WhatsApp e também do Telegram. Então, quando acabar essa live aqui, lá na bio tem um link. Na hora que você clicar no link, o azulzinho ali, você clica, você vai cair lá que vai dar instruções para você entrar ou no grupo do WhatsApp ou do Telegram. Ou nos dois, você pode entrar nos dois também. Por quê? Porque ali dentro do grupo é que eu vou dar as informações do workshop. O dia vai ser esse dia, já falei a hora, mas ali vou falar os detalhes, né? Por isso que é importante você estar ali dentro do grupo, porque eu não vou dar informações fora do grupo, né? Vai estar tudo ali, as informações detalhadas, né? Eu vou colocar nos stories, tudo, mas ali que tem as informações detalhadas. Por isso que ali é só para quem quiser mesmo, né? Participar. Como vocês estão vendo, é tipo um funil, né? Porque realmente é para quem está interessado mesmo, para quem quer saber, para quem quer se defender, para quem quer fortalecer o emocional. E às vezes a pessoa não está passando por aquela situação, mas conhece alguém que está passando, né? Então vai ser muito interessante mesmo. Enfim, conforme eu mostrei no começo da live, se você está angustiada, não consegue conversar com ninguém, passando por problemas, tem medo de procurar ajuda num lugar seguro, não violar princípios, né? Então você está no lugar certo, porque eu filtrei as informações para trazer um conteúdo de confiança. Porque eu passei por isso, né? De procurar e não encontrar. E então eu filtrei para trazer isso que eu gostaria que tivesse na minha época, né? Que eu sei que muitas pessoas também passaram por isso e não tinham. Então hoje para mim é um prazer muito grande tornar disponível esse conteúdo filtrado e seguro, ok? Então vamos fazer o seguinte, eu preparei aqui um desafio para você, né? Porque talvez muitos aqui fiquem esperando o exercício, né? Então eu vou dar um exercício sim no final aqui, agora, aliás. Só que eu vou propor um desafio para vocês. Eu vou desligar essa live, porque o exercício ele não vai ficar gravado. Essa live vai ficar gravada, mas eu vou dar um presente para quem está aqui ao vivo. Para vocês que estão aqui ao vivo, eu vou dar esse presente, vou dar esse exercício. Mas o que eu vou fazer? Eu vou desligar essa live e vou dar um tempo para vocês. Vocês vão lá no post, no meu último post, que é o post que tem o anúncio da live ali, né? Tem o tema da live. Vocês vão lá e vão comentar ali. Comente o que você achou da live de hoje. Talvez numa palavra só. Paz, por exemplo. Eu prefiro estar em paz do que estar certa. Né? Então, escreve lá, paz. Não importa. Então, dependendo dos comentários ali, aí, voltando, eu vou abrir a live de novo, aí eu vou dar o exercício. Mas tem que ter muitos comentários ali, senão eu não vou dar o exercício, não. E esse exercício é um presente para quem está ao vivo, tá bom? Quem assistir depois não vai ter. Quem assistir depois, aliás, procura aí o link para entrar no grupo do Telegram e do WhatsApp, ok? Vai estar aí também. Vocês procuram aí se tiver em outra rede social, olha aí embaixo. Se tiver no Instagram, é lá no link na bio. Mas então, bora lá? Ó o desafio. Vai lá no post e comenta lá e eu vou abrir a live de novo, ok? Tchau, tchau.